E qual era o valor monetário que valia mais a pena que a criança utilizasse? O gasto com o valor do alimento que ela produziu ou de um alimento industrializado. E foi nesse momento que nós percebemos a mudança de postura, a mudança de comportamento dos nossos alunos. Quando a gente trabalhou essa pegada ecológica, a gente percebeu que esses alunos começaram a rever alguns valores, alguns comportamentos de consumo a partir dessa prática. Então, como eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha, né? O aluno aprende na escola e ele vai levar para a vida. Olá, professoras, professores, gestoras e gestores. Este é um episódio especial da Nova Escola, que faz parte do projeto Educação Financeira Transforma, em parceria com o Instituto XP. Eu sou João Paulo Almeida, sou professor, e o assunto da nossa conversa de hoje é como gestores podem trabalhar para facilitar a implementação do tema transversal Educação Financeira nos anos iniciais e nos finais do ensino fundamental. Todos nós sabemos que o Brasil é um país com problemas estruturais importantes, com desigualdades sociais flagrantes, mas a educação financeira tem potencialidade para ser uma grande aliada para ajudar os alunos a gerir melhor o seu dinheiro e a ter mais consciência no uso dos recursos naturais. Mas quais são as maneiras para trabalhar o tema nos anos iniciais do ensino fundamental? Como o coordenador pedagógico pode incentivar a parceria entre professores de diferentes componentes curriculares nos anos finais? De que forma ele apoia e avalia as aprendizagens dos estudantes? No encontro de hoje, vamos entender como os coordenadores podem apoiar a implementação da educação financeira na escola. Segundo o levantamento realizado pelo Serasa em setembro de 2023, chega perto de 72 milhões o número de pessoas em situação de inadimplência no Brasil. Lidar com dinheiro ainda é um assunto tabu em muitos lares. No entanto, construir uma consciência financeira na escola pode ter impacto muito positivo na vida das famílias, pois os estudantes se engajam com maior facilidade quando os temas trabalhados em sala de aula fazem parte do seu cotidiano e costumam levar esses conhecimentos para dentro de casa. Desde 2018, a educação financeira está inserida na BNCC como um dos temas contemporâneos transversais, o que significa que o assunto deve ser abordado em diferentes componentes curriculares. Pensando em levar a educação financeira de maneira prática, leve e fácil para dentro das escolas, desde 2021, a Nova Escola, em parceria com o Instituto XP, produz conteúdos variados como reportagens, planos de aula e cursos. Em 2024, a série de reportagens foca especificamente na atuação dos coordenadores pedagógicos e como eles podem auxiliar as equipes que coordenam a implementação deste tema tão importante. Basta você digitar Educação Financeira Transforma dentro do site da Nova Escola para acessar todos os conteúdos. Eu falo remotamente com a Carla Costa Dias, professora com especialização no ensino da matemática e coordenadora pedagógica da Escola Professor Letácio Brito Pessoa, em Garanhuns, Pernambuco. A unidade atende 650 estudantes do 6º ao 9º ano. E aqui no estúdio, com o professor Marlon Garcia, que leciona Geografia na Escola Estadual Lazar Segal, uma escola de ensino integral na Vila Mariana, na capital paulista, que oferece os anos finais do ensino fundamental. E estou aqui também com a Wanda Barbosa Coelho, coordenadora pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Bittencourt, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. A escola atende 710 estudantes do 1º ao 5º ano. Wanda, Marlo e Carla, agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente hoje. Wanda, você que coordena professores dos anos iniciais, conta pra gente qual a importância de inserir educação financeira na escola. Olá, João Paulo. Eu gostaria de agradecer à Nova Escola pelo convite em participar desse podcast de um assunto tão importante para nós educadores brasileiros. Bom, no meu ponto de vista, esse tema ele tem que ser introduzido desde os anos iniciais no ensino fundamental 1, né? Por quê? Porque eu acredito que nós podemos transformar a educação, né, a sociedade brasileira em uma sociedade com mais justiça social.
Nós, educadores, podemos sim formar pessoas que acreditam mais no ser do que no ter. Somente dessa forma nós vamos conseguir preservar muitos dos recursos naturais do nosso planeta e também proporcionar uma qualidade de vida para todos nós. Wanda, muito importante essa sua fala. Muitas vezes, ao falarmos de educação financeira, a tendência é termos como foco o poupar, por exemplo, e nos esquecermos de refletir e provocar nas crianças e jovens a reflexão sobre seus desejos e necessidades. Professor Marlon, você fez parceria com um professor de matemática na disciplina eletiva Din-Din, oferecida para uma turma que era mista, com alunos do 6º ao 9º ano. Qual era o foco para essa etapa da escolaridade? Bom dia, também gostaria de agradecer o convite, João Paulo. Bom, o foco para essa etapa parte da análise dos resultados das avaliações externas e a gente percebe nos resultados dessas avaliações uma grande defasagem de aprendizagem em matemática. Não só em matemática, língua portuguesa também, mas matemática é o ponto crítico, principalmente no pós-pandemia. A partir daí, a gente tem que buscar uma estratégia para suprir essa necessidade de encontrar uma forma de retomar os conteúdos e adquirir essas habilidades que foram perdidas. A eletiva Din-Din, né, aqui o termo é dinheiro mesmo, como a gente apelida o dinheiro, serve de certa forma para desmistificar as dificuldades na matemática. Então é no dia a dia, né, que a gente faz essas práticas de consumo e compra e venda, e essas relações vai fazer com que o estudante perca esse medo de lidar com os números, com a matemática. Obrigado, Marlon. Agora eu gostaria de ouvir a Carla, que está lá em Garanhuns, sobre educação financeira. Carla, seja muito bem-vinda. Olá, João Paulo. Eu gostaria de agradecer o convite da Nova Escola para participar desse podcast. Bem, a educação financeira deve ser entendida como um conjunto de orientações, né, e esclarecimentos sobre as posturas de consumo. As crianças, geralmente, na pré-escola, elas começam a estudar um pouco sobre o dinheiro. Então, a educação financeira, basicamente, ela vai fazer com que o aluno tenha atitudes adequadas em relação ao gasto desse dinheiro. Teve uma aluna mesmo na escola, Letácio Brito Pessoa, que falou que a vizinha dela alugou uma casa por R$600. E ela, uma vez passando no centro, viu que estava numa imobiliária, por esses programas habitacionais, casas com o valor das parcelas a partir de R$350. Então, ela falou diretamente para mim, para o professor de matemática, disse assim: a minha vizinha vai alugar uma casa por R$600. Se ela financiasse a casa própria, pagando menos, como tem esses programas habitacionais, com o tempo ela teria a própria casa dela. Então, daí essa aluna, ela teve uma consciência financeira, não é? A mesma coisa com os outros alunos, assim, que os professores de outras matérias, como é uma disciplina, como a matemática financeira é interdisciplinar, eles fizeram correlação com outras matérias também. Então, é de suma importância o professor levar para o aluno isso. Você pode nos contar como surgiu a ideia de fazer um projeto de educação financeira na escola? Começou no mês de finalzinho de junho, começo de julho do ano passado. Teve uma visita do coordenador do IQE, Instituto Qualidade de Ensino, Josenil. E ele, sabendo que eu sou professora de matemática e agora atuo na coordenação da escola, e gosto sempre de puxar a brasa para a minha sardinha nos projetos, né? Então, ele propôs assim, por que a escola não fizesse um trabalho de educação financeira? Então, a partir do momento que ele começou a falar, começou a surgir ideias na minha cabeça. Então, eu sentei e dentro de mais ou menos 3 dias eu concluí o projeto. Então, o projeto foi feito em etapas, 6º, 7º, 8º e 9º anos. E apresentei aos professores, de imediato os professores de matemática toparam, e depois, assim, eu fui mesclando com outras disciplinas, sempre chamando um ou outro professor. Esse projeto foi apresentado numa aula, atividade, e sempre nós tínhamos reuniões a partir, assim, do intervalo, né?
na hora do cafezinho, eu sempre chamava um ou outro professor para amadurecer as ideias, porque não adianta você fazer um projeto e não apresentar aos professores, né? Que são eles que vão fazer com os alunos, né? São eles que vão produzir os conteúdos, as pesquisas, tudo com os alunos. Carla, você pode descrever para a gente como o projeto está estruturado? Sobretudo nos 6º anos, sobre a história da matemática, como surgiram as moedas, quais foram as civilizações que começaram a dominar financeiramente o mundo, como surgiu o dinheiro. Nos 7º anos, eles começaram a estudar e a pesquisar também como a tabela orçamentária da casa, como são as linhas de crédito, como o dinheiro circula. Nos 8º anos, eles fizeram um trabalho sobre impostos e tributos. E nos 9º anos, eles começaram a saber como surgiu o Pix, como surgiu as moedas, as novas moedas que fazem parte do sistema financeiro, e também sobre empreendedorismo. Professora Carla, você consegue nos dar um exemplo de algo que foi produzido por alguma das séries e que tenha impactado a realidade dos estudantes ou da escola? Eles fizeram a tabela orçamentária de quanto é gasto na casa, né? A questão do quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, quanto é gasto, quanto é os gastos de água, luz, gás, alimentação. Então, eles começaram a fazer essas tabelas orçamentárias. Também começaram a pesquisar a questão da compra a prazo e a compra à vista, os descontos, como parcelar melhor algum bem que a família queira comprar, para que não haja assim, dificuldades financeiras ao chegar o dia e eles pagarem essa parcela, essa prestação, né? Então, ao ver os alunos fazer essa tabela orçamentária, foi que os professores começaram a ver que estava começando a dar os primeiros frutos, né? Porque a educação financeira é um trabalho de formiguinha, não é de uma hora para outra que você vai mudar o seu jeito de lidar com o dinheiro. Tem que ser aos poucos, né? Então, a partir da pré-escola, do ensino fundamental 1, amadurecendo no fundamental 2, e indo para um 2º grau, o aluno vai ter a consciência financeira, que ele vai saber, porque passa por etapas. Tem o letramento, a educação financeira, a inclusão financeira, para depois chegar na cidadania financeira. Então, ele tem que passar por essas etapas para poder saber como lidar com o dinheiro. Nesse nosso bate-papo, acredito que quem pode detalhar como a educação financeira entra nos anos iniciais é você, Wanda. Então, como é que funciona essa dinâmica na sua escola? Conta pra gente. Bom, João, normalmente a escolha do tema de um projeto, ele nasce a partir do momento que o aluno, ele se depara com um problema. Nesse período, a criança desperta sua curiosidade. Por quê? Ela quer saber por que esse problema existe, né? Se existe alguma maneira para evitar esse problema ou até mesmo para superar esse problema, né? Então, como nós vemos, a temática de um projeto, ele tem um leque amplo de campos de interesses. Em 2023, na MF Marechal Bittencourt, eu posso destacar 2 projetos que ganharam uma grande repercussão. O primeiro projeto é da professora Elizabeth Ribeiro, ela ministrava aula para o 3º ano A, e a professora ela percebeu que as crianças, ao usarem o banheiro, elas deixavam a torneira aberta, né? Então, sabiamente, ela trouxe esse problema para a sua roda de conversa, né? Questionando os alunos se eles sabiam como que a água chegava nas torneiras das nossas casas e da escola, né? Qual foi a nossa surpresa quando percebemos que as crianças não tinham noção que existe um sistema de tratamento de água e de esgoto e um órgão, né, que é a nossa Sabesp aqui em São Paulo, que faz todo esse gerenciamento. Então, a professora Elizabeth, ela foi muito inteligente na escolha de suas estratégias ao longo do projeto, né?
Inclusive, nós levamos os nossos alunos para visitar uma estação de tratamento de água e de esgoto aqui na cidade de Cotia. Gostaria muito de agradecer aí a nossa professora Suzeni, que fez o agendamento junto à Sabesp, né, aos funcionários Luzia e Luiz, que também recepcionou os nossos alunos e passou todo esse conhecimento para as crianças, tá? E uma segunda estratégia utilizada pela professora Elizabeth foi estudar a conta de água, porque dessa forma ela ia mostrar para as crianças como faria o cálculo do gasto de água nas residências e como isso era gerado o pagamento no sistema monetário, né? Um próximo projeto que eu gostaria de destacar é o projeto da professora Caroline Cássia, do 5º ano B, do período da manhã. Os alunos levaram para a professora a seguinte problemática: por que em alguns dias da semana a merenda fornecida para a escola era mais consumida do que em outros dias? E a professora sabiamente fez o convite para os alunos descobrirem juntos, né? Então, ela dividiu a sala em pequenos grupos e essas crianças foram para uma pesquisa de campo, onde elas entrevistaram todos os alunos do 1º ao 5º ano do período da manhã, né? Após essa entrevista, as crianças retornaram para a sala de aula. Elas computaram ali os dados numa tabela e dessa tabela gerou um gráfico, né? Então surgiu a partir daí o projeto Alimentação Saudável. Num primeiro momento, exatamente para poder estudar alimentação saudável, mas que depois nós agregamos o valor monetário dos alimentos ao projeto, introduzindo assim a educação financeira. Wanda, te ouvindo, dá para perceber o quanto é importante que a realidade do grupo seja levada em consideração. Foi esse o projeto que levou as crianças para comprar fruta no mercado? Que história é essa? Sim, João. Foi o projeto de alimentação saudável da professora Caroline que sabiamente propôs que levássemos as crianças a visitar o Mercadão Municipal de Osasco. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa escola, ela fica localizada no centro de Osasco, próximo a muitas ruas de comércio, né? O principal objetivo da ida ao mercado municipal era que as crianças trabalhassem com cédulas de dinheiro e reconhecessem o valor monetário daquela cédula, né? Uma vez que não é hábito dos nossos alunos, dos nossos jovens, trabalharem com dinheiro vivo, né? Atualmente, os pagamentos são feitos muitos através do Pix, através do cartão de crédito, do cartão de débito, e as professoras, em especial a professora Carolina, que é a autora do projeto, queria que os alunos vivenciassem essa experiência com o valor monetário, né, saber fazer um troco, fazer um cálculo mental. E aí nós fomos até o mercado municipal para comprar frutas. Estabelecemos que cada aluno poderia levar um valor de até R$5, né? Chegando no mercado municipal, o que nós percebemos, né? O que as crianças, na verdade, perceberam? Que as frutas, elas não possuem o mesmo valor. Existem frutas mais caras, existem frutas mais baratas. Então, as crianças se reuniram em grupo e elas decidiram que, ao invés de fazer compras individuais, elas iriam juntar o dinheiro para fazer uma compra coletiva. Desta maneira, as crianças conseguiriam levar uma maior quantidade de fruta e uma maior variedade de fruta. E foi assim que eles solucionaram o problema, né? A partir daí, a professora Caroline voltou com as crianças até a unidade escolar, levou as crianças para o espaço físico que nós temos na escola, que é a nossa cozinha experimental, e lá eles prepararam uma deliciosa salada de fruta para degustação, né? Então, a partir dali, a gente começa a trabalhar com o valor nutricional desses alimentos, né?
E aí a professora joga mais uma problemática para as crianças refletirem. Como eu disse, a nossa escola ela é localizada próximo a várias ruas de comércio, e uma delas é o Caçadão de Osasco, onde tem vários carrinhos de cachorro-quente que nós consumimos, né? E atrás da escola nós temos uma loja do McDonald's, que também consumimos. Então a professora fez as crianças refletirem. O que era melhor? Elas se alimentarem com uma comida in natura, produzida por elas, ou um alimento industrializado? E qual era o valor monetário que valia mais a pena que a criança utilizasse, né? O gasto com o valor do alimento que ela produziu ou de um alimento industrializado. E foi nesse momento que nós percebemos a mudança de postura, a mudança de comportamento dos nossos alunos. Muito bem. No teu caso, pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo, foi pensar melhor se é mais vantajoso comprar um lanche na rua ou comer a merenda na escola, não é isso? Exatamente isso. Agora eu queria ouvir e saber da coordenadora Carla se vocês observaram alguma mudança de postura. Sim, nós observamos uma mudança muito grande de postura dos alunos, né? Eles passaram a ter mais consciência. Tanto que a nossa gestora lá da escola, ela tem um projeto de patrimônio. Então, ela foi de sala em sala e mostrou, no caso, uma banca quebrada, uma caixa de descarga quebrada, a pia com a torneira aberta, a questão que os alunos, muitos, né, logo no começo do ano, eles tiravam os parafusos da cadeira, e ela mostrou, né, que para consertar aquela cadeira, ela tem gastos, e mostrou tudo aos alunos, uma tabela que quanto custava cada parafuso, quanto custava para cada objeto quebrado na escola, a escola gastava para ser recolocado na sala para eles, não é? E também os alunos passaram a ter mais cuidado com os móveis da escola. O projeto de educação financeira entrou no projeto de patrimônio da escola. Então, eles perceberam que tudo que é comprado, tudo que nós compramos, tem uma carga de imposto também, né? Tudo é gasto. Agora eu gostaria de saber de vocês, coordenadoras, começando pela Wanda, como é possível incentivar a interdisciplinaridade, já que a educação financeira merece ser trabalhada por outros componentes além da matemática. Olha, João Paulo, nos anos iniciais eu acredito que nós temos algumas vantagens sobre as demais modalidades de ensino, né? Primeiro, que os professores que atuam no Fundi 1, eles são professores generalistas ou polivalentes, ou seja, nós ministramos aula para todos os componentes curriculares da base comum. Então, eu não preciso ficar na dependência de um outro professor para trabalhar um tema transversal, para desenvolver um projeto, tá? A segunda vantagem é que o currículo do Fundi 1, ele não é tão rígido. Então, eu consigo trabalhar mais de um componente curricular ao mesmo tempo. No nosso caso, nós trabalhamos um projeto de ciências naturais e da matemática, né? A terceira vantagem que eu vejo é que a faixa etária dos nossos alunos, que são alunos ali por volta de 6 a 10, no máximo 11 anos, eles ainda precisam de uma aprendizagem significativa. E o professor, ele ainda é visto por esse aluno como ídolo. Então, tudo aquilo que o professor, ele propõe para essa criança, normalmente é muito aceito, né? E uma quarta vantagem é que quando o professor, ele está feliz, ele está alegre com aquele projeto que ele está desenvolvendo com os seus alunos, fica muito mais fácil eu, enquanto coordenadora pedagógica, me aproximar desse professor e aos poucos ir introduzindo aspectos da educação financeira, né? Aos poucos
poucos ir oferecendo novas problemáticas, novas ideias, novos assuntos, né? Então aí o tema transversal, ele fica mais fluido, ele fica mais natural ao longo do desenvolvimento de um projeto originário de um problema que a criança sinalizou. Muito bem. Agora a gente vai direto para Garanhuns. E como funciona esse desafio para os anos finais do ensino fundamental? Quais seriam as principais dificuldades para a condução de um tema transversal na escola, Carla? Quando é feito um projeto, né, você não pode apresentar o projeto direto aos professores, sem antes sentar e amadurecer esse projeto com os professores. Então, primeiro, o projeto Educação Financeira, disciplina matemática, você chama primeiro os professores de matemática, apresenta o projeto. Depois, você vai chamando os professores de outras áreas, por ele ser interdisciplinar, e apresentando a eles os componentes curriculares que vai abranger esse projeto. Então, existe aquela interligação entre o professor de matemática e os professores de outra área, geografia, história, ciências, língua portuguesa, inglês. Por exemplo, em inglês, né, nós fizemos o projeto do Halloween e os alunos começaram a pesquisar o consumo, né, de fantasias, porque o Halloween nos países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é uma grande festa, e aqui no Brasil é comemorado também. Então, existe aquele comércio de fantasias, de produtos, né, e são bastante caros. Então, o projeto de educação financeira também entrou no projeto do Halloween, porque os alunos viram o consumo, né, o consumo exagerado de produtos. Então, quando foi feito o projeto, a professora de inglês, junto com o professor de educação física, que produziu a dança, eles deram a ideia dos alunos reaproveitar as roupas velhas que eles tinham, cortar as roupas, fazer as fantasias. E quem queria comprar a fantasia e não tinha tanto dinheiro para comprar a fantasia, né, foram para brechó, né? Eles utilizaram, como a professora de ciências tinha falado com ele, os quatro R's, que é reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Repensar o quê? O consumo, né? Então, o projeto foi bastante amplo, né? Porque ele inclui várias e várias outras disciplinas. É um leque, não é? Carla, eu imagino que o desafio para você deve ter sido grande, mas eu acho muito bacana como você conseguiu mesclar as aulas e tempos, mesmo com professores especialistas na equipe. Professor Marlon, você pode descrever um pouco para a gente qual foi o papel do coordenador pedagógico na eletiva Din-Din? Na escola, no final do ano, a gente já começa a articular as propostas do ano que virá. Então, é a partir, né, do sonho, do projeto de vida dos alunos, que a gente estrutura os projetos das eletivas. Então, é o coordenador que faz essa ponte entre professores e o projeto, né, as propostas entre professores e alunos, para a elaboração desse projeto. Então, eu cheguei, né, na escola de Lazar Segal em 2023, mas já trazia da outra escola que eu estava lecionando essa concepção de trabalhar com a matemática de forma transversal. Então, a eletiva é uma oportunidade que nós temos para fazer esse trabalho de consciência cidadã do aluno no que diz respeito ao mundo monetário, né? Porque a criança ela acha que tudo, né, aparece do nada e às vezes é a família que é o provedor de todos os recursos para essa criança. Então, na escola, o coordenador, junto com a gestão, trabalha esses dados e joga para o professor essas informações. Então, a criança que tem uma tendência para trabalhar com áreas de humanas, trabalhar na área da própria ciências exatas, nas profissões que elas pensam ser o seu projeto de vida, a gente começa a estruturar, então, esse projeto de eletivas. Professor Marlon, consegue nos contar um pouco mais sobre a dinâmica dessas aulas eletivas? As aulas de eletiva acontecem 2 vezes por semana. Geralmente são aulas sequenciais, 2 aulas seguidas. E o professor prepara durante a semana as atividades que vão ser feitas nessas aulas. Então a gente separa previamente alguns jogos de tabuleiro para práticas lúdicas e a construção desse conhecimento.
Nós temos também a utilização de um jogo de tabuleiro que foi disponibilizado pela ONU, que é o jogo das ODS. Então, os alunos ali vão trabalhar as 17 ODS no processo de jogos de dados, e o próprio tabuleiro sugere essa aprendizagem de como chegar em 2030 tendo solucionado esses problemas que a gente tem aí social, político, econômico do nosso mundo que a gente vive. No final do semestre, todo o material que foi desenvolvido, toda a aprendizagem que foi feita durante essa disciplina de 6 meses, os alunos apresentam no encontro que é aberto à comunidade, às vezes aberto à família, vem ver o resultado do trabalho que foi feito nessas eletivas. Então, nessa culminância, os próprios alunos apresentam oficinas do que eles aprenderam. Por exemplo, no dia da culminância das eletivas, nós preparamos um espaço com mesas, com jogos de tabuleiro, para as próprias crianças ensinarem os colegas que não fizeram essa eletiva participar do que eles aprenderam. Então, tivemos essa oportunidade de fazer os jogos de tabuleiro. Houve a exposição de uma coleção de numismática, que é a questão da história, né, da moeda, no que diz respeito ao Brasil, né, a moeda brasileira, a construção desde do século XVIII, XIX, até os dias atuais. Então, nós temos o quê? Que é um trabalho árduo, né? O preparo para essa culminância é uma coisa assim que gera uma certa complexidade, porque a escola tem que parar tudo para preparar o espaço para receber as pessoas, né? Mas é tudo muito gratificante, porque os alunos se sentem, de fato, protagonistas durante todo o processo. Muito bem, professor. E só para fechar essa parte do nosso papo sobre a eletiva, gostaria que você nos contasse quais foram as habilidades adquiridas pelos alunos. Partindo então dessa habilidade que a gente observa nos alunos, essa consciência cidadã começa a ser construída de uma forma bem lúdica, em que os alunos põem a mão na massa, fazem as contas, analisam, acessam sistemas online de informações. Elas mesmas partem em busca de pesquisas para comprovar aquilo que está sendo dito em sala de aula, né? Digamos que isso aí também é da natureza humana, de tentar comprovar aquilo que está sendo dito, né? Então, na verdade, a criança não é tão passiva quanto a gente imagina. Então, quando a gente começa a ver esse desenvolvimento da consciência cidadã no que diz respeito à gestão do próprio recurso, do dinheiro, que elas ainda não têm, né? Na verdade, os recursos que ela tem provém da família. Mas ela começa a ver o seguinte, que se ela bate o pé querendo um celular caríssimo, querendo um tênis de marca, pode impactar talvez nas férias. Não vai ter dinheiro para o passeio, né? Eu vou ao shopping, não vou ter dinheiro para comprar o sorvete. Então ela começa a ter essa ideia de valores, né? Valor monetário, né? E esses valores sociais também que estão embutidos na consciência das pessoas, essa criança começa a entender como que o mundo funciona, que ela precisa então ser produtiva, ela tem que aprender, né, a prover o seu próprio sustento, porque esse é o papel da família. Então, quando a gente começa a pensar essa questão do desenvolvimento social, crítico, né, cognitivo da criança, a eletiva ela ajuda bastante a desenvolver essas competências e habilidades de percepção de um mundo que é bem diferente do que ela imagina. Também eu queria pontuar que nessa eletiva, Dindim, nós acessamos um sistema online da pegada ecológica, em que os alunos fazem a sua pegada ecológica, ou seja, ela vê o seu perfil de consumo e depois essa pegada ecológica nos traz essa informação de quantos planetas seriam necessários se todos tivessem o mesmo perfil dela. Então nós tivemos alunos que precisariam de 4,5 planetas para compensar, né, esse consumo. Ao passo que outros, né, está dentro de um consumo mais ponderado, talvez pelas condições sociais dessa família. A Escola Lazar Segal, em se tratando de estar na zona sul de São Paulo, numa região mais nobre, nós temos alunos que têm um poder aquisitivo melhor
e que o consumo dela é bem alto. Então, quando a gente trabalhou essa pegada ecológica, a gente percebeu que esses alunos começaram a rever alguns valores, alguns comportamentos de consumo a partir dessa prática. Trabalhamos também um pouquinho sobre a questão das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos e que esses objetivos eles estão longe de ser alcançados justamente por causa da consciência cidadã, social, política, econômica das pessoas. Então, essa construção é feita bem a longo prazo, né? Talvez essas crianças do 6º ou 9º ano não tenham tanta consciência do que estão ouvindo hoje, mas é como se fossem sementes que estão sendo plantadas e que na vida adulta elas vão lembrar. Olha, o professor de geografia falou, comentou, né, debateu, discutiu, e aí vem os frutos que a gente vai colher. Muito legal como você conseguiu envolver várias questões reflexivas no seu trabalho, pois é perceptível, né, como os estudantes refletem o tempo todo sobre os custos e benefícios que cada produto adquirido pode trazer. Fiquei vendo também que a discussão sobre o impacto que o consumo exagerado pode causar ao meio ambiente, já que pouco se fala sobre isso no trabalho com a educação financeira e é algo tão relevante para a nossa sociedade essa discussão. Ô Carla, eu soube que na sua escola houve introdução da temática da educação financeira em projetos que não previam isso antes. Conta pra gente como foi isso. Como eu tinha falado antes, né, eu teve o projeto do Halloween, e os alunos foi junto com a professora de inglês, e eles confeccionaram suas próprias fantasias e viram o impacto dos gastos, né, de produtos relacionados ao Halloween na economia, não é? Que é uma festa que dá muito lucro. Também teve outro projeto que foi com a professora de geografia, a pegada ecológica, sobre os materiais recicláveis, né? Ela trabalhou com eles, os 4 R's, e viu a questão do consumo da água. Teve uma aluna que até falou assim, que a mãe reutiliza a água da máquina de lavar para lavar calçada, para lavar banheiro, né? Então, o projeto de educação financeira, ele teve vários e vários traços em outros projetos também. E os alunos começaram a perceber a importância, né? Porque a educação financeira ela tem uma dimensão sociocultural, política, psicológica. Você só lembra da educação financeira quando você está apertado, quando falta dinheiro. Então, eles começaram a trabalhar isso com os pais, a questão do necessário e do luxo. É muito positivo isso, Carla. Como o tema já faz parte da cultura da escola, ele está sendo introduzido pelos professores de forma intencional, mas acaba sendo também uma consequência natural do trabalho e uma forma de conectar conhecimentos de várias áreas, não é, Wanda? O que você acha sobre isso? João Paulo, em especial, nos anos iniciais do Fundamental 1, vale a pena destacarmos aqui que os coordenadores e coordenadoras pedagógicas deveriam observar um pouquinho mais a área da ciência natural, porque ela se aproxima muito da realidade, da vida cotidiana, da vida rotineira das pessoas. É por isso que nós vemos muitos educadores desenvolvendo projetos dentro da área da ciência da natureza. Dessa forma, eles conseguem fazer uma comunicação mais tranquila com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a matemática, introduzindo a educação financeira na vida dos nossos alunos. Olha, Wanda, agora eu fiquei com curiosidade. Eu quero saber se alguma das escolas de vocês recebeu oferta de formação específica em educação financeira. Em 2020, a Secretaria Municipal de Osasco, que foi aquele período de pandemia, ela ofertou várias formações online e nos orientou a fazer de maneira de livre adesão uma formação do governo federal chamado ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu realizei essa formação, é uma formação formada por 4 módulos de 10 horas. E ela dá uma bagagem significativa para nós, educadores, introduzirmos a educação financeira nas nossas unidades escolares.
E recentemente, em 2022 e 2023, recebemos também a orientação de Secretaria de Educação de realizarmos uma formação de livre adesão também, oferecida pelo SEBRAE, chamada JEP, Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que tem por objetivo introduzir nas escolas brasileiras a educação empreendedora, que vale a pena estarmos aí realizando essa formação. Muito bem, Wanda. Professor Marlon, você comentou que a temática da eletiva Din-Din foi a cidadania financeira. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse conceito? Então, João, envolve o exercício dos direitos e deveres em relação ao uso do dinheiro, seu gerenciamento e administração. Por exemplo, quando vamos consumir, é importante pensarmos, né? E fazer 3 perguntas. Eu tenho dinheiro? Porque se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Ainda que eu esteja dentro do shopping, vendo lá a vitrine, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Então eu já descarto essa possibilidade de consumo. Mas se eu tiver dinheiro, eu tenho que fazer uma segunda pergunta, né? Eu preciso? Muitas vezes eu estou indo por causa da marca, por causa da cor, por causa do estilo, por causa da moda, por causa do lançamento, a novidade. Mas na verdade eu não preciso daquilo. E aí vem a necessidade de fazer uma terceira pergunta. Eu vivo sem? Então muitas vezes eu tenho dinheiro, mas eu não preciso daquilo naquele momento. E isso é ter uma consciência, né, de consumo e de cidadania financeira. Porque gerir, administrar os recursos que a gente consegue por meio do trabalho, por meio do processo educativo que a gente recebe na escola, processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, a gente cria essa mentalidade, né? Essa ideia de que nem tudo que eu quero é necessário para mim naquele momento. E esse dinheiro acaba sendo útil em outros momentos. Desse pensamento, a gente tem um novo leque de possibilidades, principalmente dos alunos que finalizam o 9º ano, que eles vão passar a escolher, né? Então são os primeiros momentos em que a pessoa, no final do processo do ciclo 2, começa a decidir. Ela vai para o ensino médio, ela tem que ter uma ideia do curso que ela vai fazer, pensando exatamente no seu projeto de vida, naquilo que ela adquiriu de conhecimento ao longo desse processo. E eles vão lançar mão dessas ferramentas que foram colocadas nas mãos deles, esse conhecimento, para, então, usufruir plenamente dessa cidadania. Professor, deu para perceber como essas discussões podem se estender para vários componentes curriculares e até mesmo envolvendo o projeto de vida, no caso dos alunos dos anos finais, e também as competências socioemocionais, que é um assunto tão importante. Ô Wanda, você gostaria de comentar um pouco sobre isso com a gente? Sim, João Paulo, nós não podemos esquecer que os alunos são seres sociais e, de acordo com que eles vão crescendo, eles vão se tornando pessoas responsáveis e conscientes pelas suas ações na sociedade, né? Cabe a nós, educadores, educadoras, gestores e gestoras, estarmos aí investindo no trabalho da transversalidade entre as áreas das ciências humanas, das ciências naturais, a própria área da matemática e da linguagem, né? Uma vez que os hábitos que as crianças adquirem, eles são apresentados pela própria sociedade, né? Através das mídias sociais, através das novelas, dos filmes, das séries e até mesmo através da história de vida de cada família, né? Então, como a gente pode perceber, todos os projetos acabam perpassando na área ali da linguagem. Carla, a sua escola está trabalhando com educação financeira em todas as turmas, do 6º ao 9º ano. Você poderia nos contar quais têm sido os benefícios que vocês têm percebido? Bem, houve uma mudança nos alunos, né? Eles passaram a reproduzir com os pais os conteúdos que tinham visto, né? O que tinha pesquisado com os professores. O 9º ano,
teve palestras de empreendedorismo, já que eles vão sair para o segundo grau, eles viram, né, as trilhas que vão ter que escolher para o futuro deles, e a gestora da escola, junto com o Sebrae, que é um parceiro, fizeram várias palestras sobre empreendedorismo, né? Porque eles vão, logo eles vão entrar no mercado de trabalho. Também os alunos do nono ano tiveram uma oficina de como mexer com planilhas digitais, né? Foi com o professor Diogo. Como eles têm tablet, a maioria tem tablet, eles começaram a fazer planilhas no Excel, né? Então, isso também foi bastante rico para eles, porque além deles ter a palestra do Sebrae, além de ter os conteúdos de educação financeira, que o professor de matemática e os outros professores também trabalharam com eles tiveram também essas aulas, né? De como mexer com planilhas, de como mexer com a mídia digital, como aplicar o dinheiro, como o dinheiro pode ser aplicado em poupança e investimentos financeiros, né? Então, isso foi bastante rico para eles, né? Eles compreenderam, falaram para os pais a respeito disso. Então, como eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha, né? O aluno aprende na escola e ele vai levar para a vida. Agora eu gostaria, assim, de dar imensos agradecimentos. Muito obrigado, Carla, diretamente de Garanhuns, em Pernambuco. Agradecer a Wanda, que está aqui com a gente no estúdio, a você, Marlon. Muito obrigado por vocês terem compartilhado as experiências, as boas práticas de vocês. Certamente isso vai inspirar e vai ajudar muitos outros coordenadores, coordenadoras, professoras e professores pelo Brasil afora. João Paulo, eu é que gostaria de agradecer a você e à Nova Escola pela oportunidade em participar desse podcast. Gratidão. Igualmente, agradeço também a oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast para a Nova Escola. E é uma grande oportunidade de divulgar, né, de replicar aquilo que está sendo feito em várias localidades do país que muitas vezes fica no anonimato. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho que a Escola Letácio Brito Pessoa fez aqui em Garanhuns, né? E foi um projeto para ser multiplicador, né? As outras escolas também, o representante do IQE, Josenildo, disse que seria um projeto piloto, né? Mas eu nunca imaginava que iria tão longe, que iria ser uma série de reportagens para a Nova Escola. Então, eu agradeço, gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Quem agradece somos todos nós, gostamos muito. Pessoal, como nós ouvimos nesta conversa, há várias maneiras de se trabalhar a educação financeira nas escolas. Pode ser em uma disciplina eletiva que junta 2 ou mais componentes curriculares, usando metodologias ativas e muita criatividade dos professores, assim como aconteceu aqui em São Paulo na escola de tempo integral, onde atua o professor Marlon. Depende do incentivo e do planejamento cuidadoso de quem faz a coordenação pedagógica, que pode acompanhar e apoiar os professores em seus projetos, como nos contou a Wanda, por exemplo, coordenadora dos anos iniciais, ou até mesmo fazer parte da grade curricular da escola, abarcando história, geografia, ciências, matemática e linguagens, como acontece nos anos finais na escola onde trabalha a coordenadora Carla, lá em Garanhuns. É importante que todo o corpo docente perceba que este tema perpassa por diferentes componentes curriculares e precisa ser discutido nas escolas, seja no campo reflexivo, para entendermos sobre necessidade e desejo, para ampliarmos o nosso cuidado com o meio ambiente, já que nossos gastos impactam os recursos que são finitos. E também no uso adequado do nosso dinheiro, sobre como devemos usá-lo e nos prepararmos para o futuro. Para isso, é importante estudo e preparo de toda a equipe, a começar pelos coordenadores pedagógicos. Eu agora convido quem nos ouve, você aí que está nos ouvindo, a descobrir outros exemplos de prática e estratégias para os coordenadores pedagógicos e também para os professores na série de reportagens Educação Financeira Transforma, material elaborado graças ao apoio do Instituto XP, que você encontra no site da Nova Escola. Navegue na plataforma acessando novaescola.org.br. Vou repetir o endereço:
novaescola.org.br e vem aprender com a gente. Até a próxima!